dia. Nós estamos em Bom Jesus, hoje 16 de fevereiro de 2022. Vamos iniciar uma entrevista com a senhora Kátia Silene. A gente inicia pedindo informando que essa entrevista será gravada, né, em audiovisual, e que posteriormente ela será divulgada para consultas, né, e produções acadêmicas, históricas, enfim. E iniciamos pedindo que a senhora fale o seu nome completo, Não, né, pode data deixar. de nascimento, e fale um pouco da sua origem, onde nasceu, como que era a vida Tá ok. na família, na infância, passando por esse processo até o deslocamento até a região onde está hoje. Pode começar? Sim. Então, bom dia, o meu nome é Kátia Silene, da Costa Valdanilson. Meu nome indígena é Tonucuré, Romproré, Acrante Categê. Sou filha do cacique Paiaré, com Dona Raimunda, né? Raimunda Tenório da Costa. E eu nasci em Tucuruí, né? Meu povo nasceu em Tucuruí. A gente foi deslocado, né, de Tucuruí para o município aqui, né, de Bom Jesus, Tocantins, devido ao interesse do Estado, que expulsou meu povo da nossa terra. Nós fomos expulsos covardemente, eu falo assim, né? A Eletronorte mandou destruir a minha aldeia e meu povo teve que fugir, né, desse ataque. Meu povo ficou desesperado e nós fomos tratados dessa forma. A gente só ficou com a roupa do corpo, porque, portanto, meu pai insistir com o meu povo que a terra era nossa, a Eletronorte dizia que não, que a terra era do Estado, que a terra não era nossa, a terra era do governo, e que eles precisavam da terra para fazer progresso, era para fazer projeto, né, para crescer a cidade. Mas para nós indígenas, nós estávamos ali bem, nós era um povo rico, nós era um povo saudável, nós era um povo que nós escolhia o tipo de peixe, o tipo de caça, o tipo de fruta que a gente queria comer. Então, para nós não interessava o projeto o Progresso do Estado, nós precisava de projeto de aceleramento, porque nós já tínhamos o nosso projeto e uma organização. E não foi respeitada, a gente não foi ouvido, tanto é que meu povo não entendia, não existia lei, porque isso foi na década de 70, né? E a gente não existia lei para parar, e nós ia pedir para quem? Que ninguém ouvia nós não era ouvido. Nós era um povo que eles diziam que nós não era cristão e que nós não existia, né? Nós não existia. E que nós era, eu acho que eles tratavam a gente como animal, porque eles diziam que nós não era cristão. E que nós não era ser daquele mundo, e que nós não podia ficar ali, nós tínhamos que desocupar a terra. E meu povo, meu pai batia, essa terra é nossa, nós chegamos aqui primeiro, nós estamos aqui desde muitos anos. Quando eu cresci no meio do meu pai dizia dos meus avós, essa terra já existia, era de Tucuruí até a cabeceira do rio Capim. Nós andava de Tucuruí até Marabá, Jacundá, Goianese, né? Então, assim, nós procurava dar descanso para a terra. Ficava um período no lugar, aí quando aquela fruta ou a caça estava pouco, nós ia para outro lugar. Era dessa forma que nós demarcava o território. Então, assim, nós fazia aquela troca, aquele movimento quando a terra, para não enfraquecer aquele lugar. Então, assim, nós tínhamos uma organização, nós sabíamos entender a natureza, nós respeitávamos a natureza, mas nós não fomos respeitados pelo Estado, pelo governo do Estado. A senhora tinha que idade quando houve esse deslocamento, essa tomada da posse? E como é que era essa aldeia lá? Quantas pessoas tinham? Se nesse processo morreram pessoas, como é que vocês se sentiram nisso? Como é que era a vida lá naquele momento? Então, quando eu cresci, eu me entendi. Eu era criança, né? Em 70 eu já tinha 2 anos. Isso eu fui crescendo no meio de uma grande ditadura. Meu pai conta que com meus 5, 6 anos, meu pai já preparava, né, a minha mente, a minha cabeça. Eu com 9, 10 anos eu já entendia, né? Eu via o sofrimento do meu pai e do meu povo.
né, eu entendi assim, que era ameaça, né, de soltar bomba no meio do meu povo, de envenenar a caixa d'água para nós morrer envenenado. A comida, nós era ameaçado que iam botar veneno, que ia explodir uma dinamite, que ia amarrar o meu povo de cima do avião, meu pai, com meus irmãos, nós pequenos, e que iam matar meu pai, né? Eles tentavam seguir meu pai ia para o mato, eles seguiam meu pai, era uma perseguição, né? Então, assim, eu me lembro de muita coisa, né? Quando eu tinha 9, 10 anos, né? Eu nunca me esqueço, assim, os abusos que tinha dentro das aldeias também, né? Era muito indígena morrendo. Eu creio que era morrendo devido ao contato e devido também, eu creio que envenenamento. Porque eles comiam comida e não acordavam mais. Chegou uma época que meu pai dizia que nós tínhamos que pegar água no meio do rio para beber, botar no balde, na panela, para livrar, né? Porque estava morrendo muito, morreu mais de 70 indígena. Então, assim, o nosso povo chegou a 26. Desses 26 foi que a gente começou a se... O pessoal começou a falar, nós vamos ter que ir embora, nós vamos morrer tudo, não vai sobrar ninguém para contar a história. Então, o nosso povo vai entrar em extinção, nós temos que ser agora estrategista, e escolher uma estratégia de sobrevivência para continuar aumentando o povo. E aí meu povo não aguentou a pressão. Em 75, meu povo veio embora para Mãe Maria, porque o SPI dizia que tinha já os Parcatg, que era de Tupiranga, né, que também estava sofrendo, com carro de fazendeiro, aqui do Praia Alto foram expulsos, que também os Parcatg estavam passando por esse processo, e os Cuicatg também em Cidelândia. Os fazendeiros matando, né, os Cuicatg. E aí o SPI comprou um pedaço de terra aqui no Mãe Maria e, tipo assim, botou o Curro-Crenu lá, né? E aí o SPI foi e falou, por que esse povo de Tucuruí não vem para o Mãe Maria que fala a mesma língua? São do mesmo grupo, fala a mesma língua, o grupo G, né? A gente pesquisaram a nossa vida e pesquisaram aqui, né? E aí falaram, ó, pai, a gente vai pegar um caminhão, botar vocês dentro e nós vamos jogar vocês lá. Lá vocês se viram. Foi desse jeito que meu povo veio, né? Em cima de caminhão, de chuva, de sol. Né, e pegaram o que sobrou, porque na verdade não sobrou quase nada. Pau, né, da casa, coitada, minha avó trazendo telha. Algumas coisas, não sobrou nada. Até os nossos documentos perdemos. A senhora lembra como é que foi essa viagem de lá para cá? A senhora tem lembrança disso? Era muito pequena. Que idade a senhora tinha exatamente nessa situação? E qual foi a impressão que a senhora teve ao chegar aqui? Ou se houve esse diálogo com a comunidade, o que é que eles falavam desse momento de chegada aqui em Bom Jesus? Como é que foi isso para a comunidade? Aí meu povo veio em 75, né? E aí, quando foi em 79... foi pressão. Em 75 expulsaram nós da terra, nós fomos para morar debaixo de Mangueira. A Eletronorte não aceitou que nós morássemos debaixo de Mangueira para sair da terra. E aí nós jogou nós para a cidade de Tucuruí. Como é que meu povo ia viver numa cidade se não tinha costume de trabalhar, não sabia sobreviver na cidade? Porque o meu povo vivia de caça, de pesca, de raízes. Então, assim, foi um sofrimento muito grande, foi um descaso, que eu falo assim, que o nosso Brasil não existe justiça, e ninguém fazia nada. Então, assim, nós não acostumava na rua, nós ficávamos, por exemplo, uma semana na rua, para voltar de novo, voltava, nós chegávamos lá, Eletronorte, expulsava de novo, volta de novo, aí voltava de novo. Aí não dava certo, porque como é que meu pai ia pagar aluguel, nós íamos pagar aluguel, se meu pai não tinha um emprego para trabalhar? Isso eu tinha meus 9, 10 anos, e meu pai dizia para mim, agora você precisa estudar para você ter conhecimento para me ajudar. E meu pai começou a me treinar, né? Treinar a correr na beira da praia, me treinava resistência de nadar, fôlego, memória, para me guardar as coisas na memória, porque os militares eles não deixavam meu pai guardar nada de papel e eles queriam saber, eles reviravam o que é que tinha, se tinha foto, se tinha algum documento, eles não queriam. Então, assim,
Meu pai viu que era daquela forma e ele viu que nós tínhamos que gravar na memória. Só se matasse mesmo para esquecer. Então era dessa forma que nós começamos a gravar número de FUNAI, número de alguém, né, que conhecia para pedir ajuda. E meu pai dizia, se eles me matarem à noite, ou me matar a qualquer hora, tu foge, atravessa o rio, deixa teus irmãos, tu não vai poder ajudar, né? Porque meu povo já estava vindo embora tudo. Aí ficou só a família do meu pai mesmo, em Tucuruí. Só nossa família. Porque meu povo não aguentou a pressão. Veio embora minha avó, meus tios, todo mundo. Aí uns foi para o Tembé, outros foram para o Bacajá, outros vieram para cá. Então, assim, até hoje eu tenho um primo e irmão que mora no Bacajá, que é o Maneanta, né? Então, assim, o Penteoura naquele tempo, ele até faleceu, ele foi para o Tembé. Então, assim, muita gente se espalhou procurando sobreviver. Então, foi um sofrimento muito grande. Né? Eu tive um tio, o Cutia, que ele foi parar no Mato Grosso, mas voltou, hoje em dia está no meio de nós. Então, assim, os indígenas procuraram meio de... Né? Só que meu povo, eles eram também, eles conversaram, eles diziam, rapaz, nós temos que entender a linguagem do branco, nós temos que entender o que esse povo quer, para nós se defender. Senão nós vamos ser todo mundo demolido. Bora observar o que eles querem, o que é que eles pensam. Nós precisamos estudar. Nós precisamos ter conhecimento, porque senão nós vamos sofrer. E meu pai dizia, nós precisamos estudar. Aí foi onde que a gente começou a se alertar, já estava tudo perdido. E aí a gente chegou uma época, em 79 para 80, meu pai foi tirar o registro, que nós já tínhamos o nosso nascido vivo. Aí meu pai foi tirar o registro nosso. O próprio cartório não aceitou o nosso nome indígena. O cartório disse que não ia escrever aquele nome, que não era nome de gente, né? Que era para o meu pai, ou o homem que estava com nós, que era o seu Matias, que era mais os outros, pediram para o meu pai criar nomes de cupém para nós do branco. Né? Foi onde foi inventado o nome do meu pai, Edivaldo Valdenilson, Maria Tereza, José Luiz, Antônio, né? Deusa. Foi criado esses nomes e até o nosso nome foi também criado. Né? E aí tiraram o registro da FUNAI, o nascido vivo, nós não tínhamos mais condição de usar ele, para passar a usar o nome do branco, que é do cupê. Foi nesse tempo que nós perdemos o nosso nome. E aí meu pai dizia, agora a gente tem que estudar. Eu vim estudar, eu já tinha 10 anos já de idade, né? Porque naquela época não tinha como a gente estudar, porque meu pai se preocupava com a cultura primeiro, né? Era primeiro com a cultura, e ele dizia que depois o que aprendesse era um conhecimento para agregar no dia a dia. Aí onde chegou missionário, chegou a igreja, né? Que era para... Eles falam que era para ajudar, né? E aí começaram a colocar, né? Impor várias coisas, ó, tem que vestir roupa, calça, camisa manga comprida, a mulher com vestido, né? Porque meu povo não usava esse tipo de roupa. Então, assim, foi uma mudança da água para o vinho do meu povo, né? Foi, assim, tirar da paz da vida do meu povo, que tiveram que se adaptar, a aprender, a entender que existia um Deus, que meu pai, o meu povo dizia que, mas o Deus que nós também serve é um Deus que nós acredita nele. Porque nós temos nossa religião também, né? Que eu creio que é o mesmo Deus. Porque hoje a gente compara com o conhecimento que a gente tem, são histórias bíblicas, mas contadas pela nossa língua, como nossos avós nos ensinou, mas que o branco queria mudar, que nós tínhamos que andar daquela forma, porque senão Deus não aceitava, né? E foi muito assim, eu falo assim, para mim foi muita perseguição, né? E aí era padre de um lado e missionário do outro. O padre dizia que o dele estava certa a religião, mas o missionário dizia que a certa era deles. Aí eles começaram a gravar documentário assim como eu estou fazendo com meu pai, eu tenho foto, isso em 68, 70, começaram a gravar com meu pai, perguntando com meu pai como é que ele pensava, como era Deus, o que era aquilo, sabe? Eu vi tanta coisa. E aquelas perguntas, né, que
meu pai tinha que aprender para ensinar para o povo. Meu pai dizia, nós já ensina, nós já conversa entre nós. Então, assim, era muito difícil de explicar para o povo que nós tínhamos uma organização, que nós tínhamos uma cultura, que nós tínhamos uma crença, que nós acreditávamos num Deus. Era muito difícil, ninguém queria saber, né? Eles pensavam que nós éramos ateus, eles pensavam que nós não era nada, eles pensavam que a gente não pensava. Como até hoje. Tem muita gente que pensa que nós não temos pensamento e organização, mas é o contrário. A gente tem um pensamento, a gente tem organização e respeito pela natureza, pelos rios, pela vida dos animais e das próprias pessoas. Porque eu falo assim, que hoje nós somos ouvidos, nós somos procurados, né? Quando teve essa abertura aqui da crise, né, climática, nós fomos ouvidos. Por quê? Porque nós temos um modelo de ensinamento e de aprendizado. Então, assim, nós sofremos demais, muito. Lá, em Tucuruí, quando nós estávamos, morávamos na beira de uma praia, de um rio. Nós tínhamos nossa liberdade. Nós morávamos em casa de palha, mas nós éramos um povo feliz. Nós éramos um povo que eu falo assim hoje para os meus filhos, eu conto para os meus filhos que eu não sei como explicar para eles a paz que nós tínhamos. Eu nunca pensei que nós ia passar pelo que nós passamos hoje. Hoje nós vivemos num mundo do cupém, né? E aí onde foi? Abertura de estrada na minha aldeia, você vendo castanheira saindo em caminhão, a exploração do ouro. O meu pai chorava. O meu pai dizia para nós, eu quero que vocês entendam o amor que eu sinto pela terra. Eu quero que vocês entendam o amor que eu tenho pela terra, pelo rio. Dói dentro de mim, porque meu pai dizia assim, eu amo a terra como eu amasse vocês, meu filho e minha mãe, a minha família. É nesse sentido que eu amo a terra. Eu quero que vocês entendam esse amor que eu sinto pela terra, pela natureza. E meu pai, ele chamava nós e conversava com nós. Nós tínhamos toda tarde uma conversa entre liderança. E eu já estava no meio daquela liderança. Então, meu pai dizia que eu já nasci com o espírito de liderança, da preocupação, né, de preparar. Eu falo isso para os meus filhos, né, que eu cresci num mundo que foi no tempo de uma ditadura, o sofrimento, eu vendo o sofrimento do meu povo, do meu pai, eu vi meu povo caindo na água, eu via os policiais, era arma 24 horas em nós ia banhar, nós banhando eles ali, tudo, né, na fila, com aqueles fuzil. Meu pai ia para o mato, ia uma turma de gente acompanhando meu pai, ia lá e desperdia o meu pai, porque meu pai andava ligeiro, né? E aí assim, mas era ao redor de casa, sabe? Eu não sei nem te dizer, cara, por que era que eles faziam aquilo. Eu não sei, não consigo entender. E aí, sim, aí eu falo hoje para os meus filhos, eu não sei se eles tinham medo de nós fazer alguma coisa, que meu povo já tinha vindo embora, corre tudo, né? Mas era pressão, acho que assim, pressão psicológica, era para meu pai se matar, e 24 horas dizendo, nós vamos te matar, hoje nós não, mas amanhã você amanhece morto, sabe? E eu via assim meu pai chorando, né? Eu via minha mãe chorando. Eu via o desespero. Né? Desse contato, ainda falando sobre religião, sobre religiosidade, esse contato com os missionários, enfim, com os padres, de todo esse contato, o que foi na sua percepção a maior interferência, o que ficou dessa relação como o maior impacto sobre a sua comunidade, sobre o seu povo? Enfim, a partir dessa aproximação com a religião cristã. Eu falo assim que, para mim, no meu ponto de vista, sempre acompanhar a fala do meu pai. Porque na cultura branca, eles vinham impondo como o meu povo tinha que banhar e vestir de roupa, se banhar sem roupa era pecado. Então eu vejo assim que eles criaram botar na cabeça do meu povo, que tudo que o meu povo fazia era pecado. Aí o que é que meu pai dizia? Não,
Nós não somos obrigados, meu pai falava para nós não somos obrigados a vestir roupa para banhar, banhar com roupa, andar 24 horas com roupa. Porque meu pai dizia, Deus, ele não quer saber das nossas roupas, Deus ele quer saber da nossa sinceridade. Eu trabalho com amor. O que eu ensino para vocês é o amor, é a paz. E meu pai, nós tínhamos meu pai como presbítero. Meu pai, desde novinho, meu pai, ele era uma pessoa que ele tinha fé, né, uma fé muito grande. E meu pai nunca deixou se abalar. Ele dizia, eu não vou escutar o que o branco quer botar na minha cabeça. O homem branco, eles parecem que quer botar na nossa cabeça que Deus falou para eles que eles estão salvos. E que nós não estamos salvos. Meu pai dizia, não existe. Não existe que ninguém fala assim com o nosso pai. Mas o que eu ensino para vocês, eu estou ensinando a verdade. Meu pai, o meu povo era chamado de cupenti. Pessoas curiosas, inteligentes. E meu povo era inteligente. Meu povo tinha uma inteligência que todo mundo duvidava do meu povo. Todo mundo duvidava. Era uma inteligência que eu falo assim que eu creio que foi Deus mesmo que deu orientação e inteligência para o meu povo para se defender naquele momento. E tinha certa coisa que o meu pai pegava para crescer, para subir, para conseguir, para resistir. Aí meu pai, ele, né, tentava despistar aquele momento. Meu pai nunca dizia, olha, padre, eu não te quero. Meu pai não dizia, pastor, você não entra mais aqui. Era o contrário. Meu pai dizia, pode vir pastor e pode vir os padres. Meu pai chamava, porque meu pai dizia, ninguém sabe quem está certo e quem está errado. Só Deus, quando ele descer, que ele vai dizer, esse é certo, esse é errado, nós vamos sentar. Então, assim, meu pai já pensava isso. E aí os missionários queriam saber por que meu pai pensava daquela forma. Por que meu pai tinha aquela visão? Então, assim, o meu pai às vezes era criticado que meu pai, então, acho que o pai era nem índio não, que ele pensa dessa forma. Mas como eu te falo, tu olha um indígena velho e tu pensa, rapaz, esse indígena ele não pensa nada não, ele só fala na língua dele, mas eles pensam. Eles sabem, eles têm um conhecimento notório dentro deles, um conhecimento, uma ciência muito forte. Só quem entende e que estuda a vida deles para entender. E assim, a senhora falou, né, esses contatos, essas mudanças, né, no território, na cultura, o início da educação, tudo isso em função desse deslocamento territorial. E com relação à população que aqui já estava, né, os moradores, os poceiros, outros indígenas, como que foi o contato e a relação de vocês com eles? Houve algum conflito ou como que foi a convivência? Então, assim, quando o meu povo chegou para cá em 75, nós viemos, meu pai veio em 79 trazer a gente para olhar, se a gente ia se adaptar. E a gente falou para o meu pai, pai, a gente não vai acostumar aqui não. Porque é um local diferente, era no Mai Maria, não era aqui onde eu estou hoje. Era lá na Terra-Mãe, era só uma aldeia, Mai Maria. Aí lá já tinha chegado os KTG e meu povo, a KTG. Então o cacique era o Corrocrenum. Aí o que é que meu pai falou? Sentaram os cabeças, os lideranças, eles falaram, 3 caciques não pode mandar no território. Nós temos que escolher um cacique. Mas nós nunca vamos perder a nossa majestade, o nosso lugar. A gente vai, meu pai falou, a gente vai ceder a oportunidade para o cacique Corrocrenum, que chegou primeiro, o mais velho. E nós vamos acompanhar ele, respeitar ele. Um dia, quando esse povo crescer, todo mundo vai procurar, né? Procurar saber quem é você, vai querer saber a sua identidade, vai querer saber de onde veio, porque esse povo vai crescer. Aí qual era a ideia do capitão Corrocrenum? Era que juntasse 26 do nosso, 15 do dele e uns 30 do KTG. Vamos se juntar, se multiplicar, casar um com o outro, porque no outro era só família, o outro era só família. Então bora casar, esse povo vai aumentar. Quando aumentar, aí nós vamos saber, para nós segurar nossa cultura,
segurar, né, a nossa religião, que é a crença, segurar o território para não deixar a Cupê invadir. Foi nesse sentido a conversa, a estratégia do povo gavião Acrante-Categê. Foi pensado na cultura, né, na vida social indígena, no território, né, e pensar de aumentar o povo, porque estava em extinção, o povo estava acabando. Morreu muito Parcategê, morreu muito Coicatégê, e morreu muito Acrante-Categê. Então, assim, eles foram sábios, né? O cacique Currucreno foi um grande sábio. Junto com meu pai, eu falo para todo mundo e deixo registrado em qualquer lugar, que nós tivemos dois grandes lideranças, que foi Currucrenum e Paiaré, meu pai. Dois grandes lideranças que depois que eles se foram embora, até Mãe Maria ficou órfã. Nós ficamos igual aldeia, sem cacique, nós ficamos igual barata tonta, desorientada. Hoje eu estou conseguindo me erguer, né, nesse local que eu estou, porque eu desvirculei do Mãe Maria e hoje nós estamos aqui. Mas foi nesse sentido que eles entraram no acordo para trabalhar em prol do território. E nesse trabalho, né, das comunidades indígenas, teve alguma instituição, algum órgão público, governamental, que contribuiu de alguma forma? Como é que foi a atuação da FUNAI ou da própria Eletronorte? Como que era essa relação de vocês com esses órgãos na manutenção do modo de vida? Então eu vou começar pela Eletronorte. A Eletronorte, ela foi uma empresa, sempre eu falo, uma empresa destruidora de vida, eu falo assim. É uma empresa que matou. Tentou matar a nossa língua, tentou matar a nossa cultura, né? Tentaram destruir a nossa vida. A Eletronorte, né? Tentaram acabar com o histórico do povo Acrante-Categê. Em nenhum momento eles pensaram em indenização, em nenhum momento eles pensaram de dar outro local parecido para nós. Como a gente conseguiu eles ampliar essa terra, que é ampliada do Flecheiro até o 26. Eles compraram 3.700 hectares. Eu vou comprar, vou jogar vocês para lá, mas foi com muita luta. A FUNAI, pelo meio, o meu pai já falando de compensação. Não, Paiaré, nós vamos dar isso aí. Meu pai, mesmo que o meu pai não tinha conhecimento, mas o meu pai lutou, começou a lutar. E eles compraram. Aí meu pai mandou homologar o Mãe Maria, com mais 3.700 que pagaram. E foi dessa forma que meu pai pensava e acreditava que a Eletronorte ia comprar e que o povo, meu pai ia ampliar, fazer uma terra só, como é hoje ela é uma terra só, para quando o povo crescesse, ele se espalhasse. Mas foi muita luta com a Eletronorte, aí depois a Eletronorte ofereceu 52 milhões, e aí teve um povo que meu pai estava doente, assinaram essa assinatura, o próprio parente dele mesmo, indígena, e pegaram. Quando meu pai ficou bom, que procurou, que meu pai não queria dinheiro, meu pai nunca quis dinheiro, ele queria terra. Eu quero a terra. Dinheiro nós vamos fazer em cima da terra. Mas o dinheiro acaba, a terra não acaba. Pois o dinheiro que deram acabaram, comeram mesmo. E o que ficou foi os 3.700. E meu pai, em 89, ele entra com uma ação contra a Eletronorte, por danos morais. Entrou com uma indenização e a Eletronorte falou, olha, pai, nós já te paguemos. Nós já demos a terra, tu não vai ganhar mais nada, não. Meu pai disse, pois eu vou provar para vocês que eu vou ganhar. Porque vocês não me deram, não foi eu que assinei. Ele falou, não, tu pode até entrar com recurso com a terra, mas com dinheiro não. Aí meu pai entrou e esse processo ele demorou até 2021. 2021, Tite? Foi. Ano passado a gente recebeu em maio. Dia 19 de maio. Dia 19 de maio. De 89 até 2022, nós recebemos essa terra.
E aí 3.700 de novo. Não o tamanho que era lá. Lá era mais de 72 mil hectares de terra. Era a légua. 72 mil léguas. Era muito grande. Então a Eletronorte ela não pagou nem a metade, se recusou. Aí meu pai falou, eu estou velho, estou doente. Né? Me nomeou como a primeira cacica mulher da TI Mãe Maria aqui, mas do povo Acrante Categê, eu sou cacica, representante do povo Acrante Categê, porque aqui nesse local foi fundado o núcleo do povo Acrante Categê. E saímos atrás do povo que queria vir, né? que alto se denominava como Acrante Categê, ninguém quis vir, porque nós não tinha nada. Nós estávamos começando do zero, ninguém acreditou em nós, ninguém. Ninguém queria, todo mundo queria ser Par KTG, todo mundo queria ser Coi KTG, mas Acrante KTG ninguém queria ser. Meu pai dizia, eu vou fundar o núcleo, aí eu falei, eu vou ajudar o senhor. E fundamos, eu, meu pai e meu irmão. Em 2011, meu pai me nomeia como a primeira mulher cacica. Foi, para mim, foi um desafio muito grande, né, de ter das pessoas terem me aceitado aqui, principalmente homens cacique, né, como mulher, porque nós já vinha sofrendo esse processo desde muitos anos, né, a FUNAI não aceitava que mulher estudasse, não aceitava que mulher participasse, junto com a rebotou na cabeça, né, com regra, né, também, que mulher não podia participar de reunião, mulher não podia participar, mulher tinha que cuidar do filho, da família, da roça, era só homem. Então, assim, não era aceitado mulher em reunião. E meu pai quebrou esse protocolo em 2011, meu pai quebrou. Aliás, meu pai já tinha quebrado muitos anos, só que ninguém percebia que meu pai lutava pelas mulheres. Meu pai lutava em nome das mulheres, que meu pai acreditava nas mulheres, que as mulheres eram pontuais, as mulheres eram organizadas, e que as mulheres ela fariam o serviço mesmo que o homem faz. Então, assim, meu pai acreditava. Tanto é que ele já vinha me preparando como liderança, desde pequeno. Onde meu pai estava em reunião, ele me levava. Tem reunião, bora. Nós vamos viajar, vamos comigo. Tem tal lugar, bora. E eu não sabia que era isso que meu pai estava me preparando, mostrando os caminhos, mostrando porta onde é que eu tinha que bater. 2011, quando meu pai me nomeou, para mim foi um choque, assim, deu eu até aceitar. Eu falei, não, pai, eu não quero, não. O senhor nomeia meus irmãos, que eu tenho, né, irmão homem, o senhor nomeia meus irmãos, porque eu não quero, né. Eu falei para ele, eu sou uma mulher, eu não quero. Ele disse, mas é você. Eu digo, mas eu não aceito. E quais foram, assim, as principais, né, as maiores dificuldades que a senhora enfrentou sendo mulher e assumindo esse papel de liderança? E conte alguma situação que a senhora lembra. Então, assim, quando meu pai me nomeou como cacique, eu fui a primeira vez na reunião e eu vi que os homens pouco se importaram. E eu não tinha oportunidade de falar, não tinha oportunidade. Sabe, se eu me apresentasse como mulher, para mim era como eu estivesse falando e ninguém desse ouvido. Para mim, assim, ali era um descaso e era como se fosse foi um preconceito, né? De eu não ter voz, por eu ser mulher. Fazia o plano, não me botava no meio, tá entendendo? Então, para mim ali já era muito assim, né? Muito descaso. E chegou já um dia que eu já teve um evento grande, né? E eu fui num evento, um cacique veio e falou para mim, ó, aqui só tem homem, tu tem que sair do meio de nós, sabe? Assim, aquilo me doeu muito dentro de mim. Aí eu cheguei em casa, eu chorei muito, chorei, mas aquilo serviu para mim pegar como um incentivo e pegar para mim, colocar na minha vida e mostrar assim, eu posso. Né? Se meu pai me nomeou, eu posso, eu quero. E outra também que eu senti foi pelo meu próprio irmão, quando disse para mim, tu não tem capacidade de assumir como cacique, um dos meus irmãos, né? E a partir de hoje eu vou assumir, uma que tu tá doente aí, né, chorando, tu só vive chorando, que eu perdi meu pai em 2014, eu perdi uma filha em 2012, perdi meu pai em 2014, aí meu irmão disse, tu não tem condição. Aí a mulher dele veio e também disse, tu não tem condição, Kátia, de assumir o cacicado, e o Nezinho vai assumir. E nós já fizemos, nós vamos fazer uma votação.
quem é teu a favor, quem não é. Aí meu irmão, o outro, o nem grande, foi e disse, não, aqui não. Aqui se meu pai escolheu ela, vai ser ela. E nós não aceitamos a votação. Aqui não é cor do cupim, foi meu pai que escolheu em vida e ela vai ficar. Aqui não tem cor do cupim, cor do branco. Aqui é a nossa cultura. Vai ser ela vai melhorar, que eu fiquei ruim, né? Eu fiquei em depressão mesmo. E ela vai continuar. Aí tudo aquilo foi me fortalecendo. Quando eu vi que o povo queria meu lugar, aquilo eu comecei a me fortalecer. E me lembrei do que meu pai deixou gravado. Meu pai falava para mim todo dia. Tu pode, tu consegue, eu te preparei para isso, né? Você é uma pessoa que eu confio, né? Eu confio muito em tu e tu vai continuar falando a nossa história, contando para todo mundo saber. Eu quero que a tua voz chegue um dia até na ONG. Meu pai foi o primeiro indígena a entrar com uma empresa estatal, foi meu pai. Tu pode procurar na internet. O meu pai foi o primeiro indígena a sentar numa ONG. O meu pai foi o primeiro indígena a ganhar uma empresa tão grande que foi a Eletronorte, que hoje em dia abriu porta para as outras. Então, assim, o meu pai ele participou da Constituição, né, de 88, junto com o Krenak, junto com o cacique Juruna e os outros lideranças que já se foram. Então, assim, o meu pai ele marcou uma época, o meu pai deixou um legado, o meu pai, hoje, o legado que eu continuo de trabalho, o legado que meu pai deixou de união, de igualdade, hoje eu levo para o meu povo. Hoje nós trabalhamos aqui com igualdade, nós trabalhamos com o trabalho de projeto de buscar autonomia, de nós ser autônomo e mostrar para todo mundo e para os indígenas que nós somos autônomos, que nós temos condição, que o trabalho ele pode ser executado pela nossa mão e que nós somos capazes, porque nós temos um conhecimento de trabalhar com a terra. Então é hoje que eu tento mostrar para o mundo e para as comunidades que nós somos indígenas, pequenos indígenas, empreendedor ainda, mas nós vamos crescer buscando a nossa autonomia para enfrentar as empresas grandes. Porque quando nós chegamos aqui em 75, não existia ferrovia. Quando nós viemos, meu povo, minha família, que tentaram matar meu pai em 82, por causa da terra de Tucuruí, nós viemos para cá em 82. Nós chegamos, não tinha ferrovia. Quando nós chegamos aqui, se deparamos diante do leão e diante de uma ferrovia. É outra luta travada. Uma luta que hoje a empresa Vale não reconhece nós como o povo acrante KTG. Já teve trabalhador da própria empresa Vale que disse para nós, vocês não têm direito de ganhar nenhum recurso da Vale porque vocês vêm de Tucuruí. Mas esquecendo que a Eletronorte comprou isso aqui para nós antes da Vale vir. A Eletronorte comprou 3.700 em 75, não existia a ferrovia. Então, assim, nós somos impactados várias vezes. Nós fomos impactados pela abertura lá de Tucuruí, de estrada. Aquilo para nós foi uma destruição na nossa vida. Porque essas empresas, ela mudou a nossa vida. Ela mudou o nosso jeito de pensar. Nós pensávamos voltados só para o território, para a cultura. A nossa preocupação era com a cultura, era com a nossa vida social, era medo de perder a nossa língua com o crescimento da cidade, mas nós não sabíamos que ia chegar esse impacto de uma vez para nós. Então nós sofremos muito. Quando nós chegamos para cá, foi pior com a ferrovia, porque não foi diferente os ataques de Tucuruí com o ataque da ferrovia. Lá nós se assustamos com a zoada do trator, pensando que o mundo ia acabar. E aqui foi pelo trem. Quando o trem passou a primeira vez, todo mundo querendo correr, para onde que ia correr? Pensando que o mundo ia acabar, porque não avisaram que o trem ia passar. Então, assim, eu vejo um descaso e eu creio que um dia vai ter justiça de pensar o que fizeram com nós. Essas empresas, elas destruíram a nossa vida.
E hoje as próprias empresas falam que o indígena é bom de dinheiro. Hoje nós somos um povo doente, nós somos um povo que a nossa cultura está no alerta vermelho, porque a maioria dos jovens hoje ficaram sedentários do próprio dinheiro dessas empresas. Hoje tem indígena que não caça mais, que só se alimenta do dinheiro. Então, assim, e hoje o que eu luto, a minha luta é de mostrar que nós somos capazes de viver sem o dinheiro dessas empresas. Mas para nós estar fortalecido, nós precisamos ocupar o território. Nós precisamos ser autônomos. Porque se eu tenho meus projetos mostrando que ela vem da terra, eu vou ter força para brigar com a Vale e para brigar com a Eletronorte. Olha, eu não preciso de tu, mas é por lei e obrigação de vocês pagar o que vocês destruíram da nossa vida. Vocês mudaram a nossa vida. Se hoje nós somos doentes, a maioria do povo da região, Xicrim, tudo, Paracanã, é um povo diabético, é um povo com colesterol, é um povo com depressão, é um povo com pressão alta, é um povo, todo mundo tem corte de vesícula, é a maioria o povo doente do pulmão. Então, assim, leucemia por causa da radiação da rede e por causa do pó do minério, do combustível que cai na água, nossos peixes contaminados. Então, assim, será que não existe um estudo? As universidades, os parceiros para nos ajudar e mostrar que é um crime. É um crime e cadê a lei do Brasil? Quando é que essa lei vai existir? Então, assim, eu não perdi a esperança, eu falo para os meus filhos, para os meus netos, que estuda, que mesmo que eu não veja, igual como meu pai não viu, mas que um dia tenha justiça, né? Eu não vou desistir, né? Que essa justiça ela seja feita. Hoje nós vivemos doente psicológico. Hoje as aldeias, nós era um povo, morava 3 juntos, hoje nós somos 20, vai para 21 agora. Divisão por causa de dinheiro, do capitalismo. Está entendendo? Hoje o povo está dividido por causa do capitalismo, que as empresas, para mim, foi como se fosse uma bomba ela jogasse. Nós não estamos dizendo, agora nós não queremos. Não, hoje em dia o povo não vive mais sem esse capital. Se tirar esse capital desse povo, arriscar até morrer índio de fome, porque tem indígena que não trabalha mais com a terra. Tem indígena que não planta mais, que já acostumou viver do dinheiro. E o legado que meu pai deixou foi diferente. Vocês pegam esse dinheiro, cava primeiro o poço, depois vocês bebem a água. E é o que nós faz. Nós fizemos esse lago, nós temos criatório de peixe, temos mais lago aqui para trás. Eu tenho aqui uma roça plantada de mandioca de milho. Eu tenho plantio de banana, projeto aqui dentro uns 5 quilômetros. Nós temos essa terra lá, que é a Fazenda Mabel. Estamos reflorestando, estamos investindo no projeto. Também estamos criando gado, porque não é o nosso forte. Mas como estamos vivendo hoje o mundo do cupém, nós estamos criando gado e plantando castanha. O que é que nós pensamos? Nós podemos plantar nossa castanha, criar o gado, plantar açaí e criar embaixo. Nós estamos plantando 20 metros a castanha, estamos plantando açaí. Nós podemos trabalhar, nós podemos criar gado, nós podemos plantar, nós podemos trabalhar com açaí da nossa maneira. Bora inventar, criar novo projeto, mas não é orientação de Unifespa, não é orientação de técnico, é nossa mesmo da nossa cabeça. Eu não tenho ajuda de técnico, eu não tenho ajuda de ninguém. Só que assim, eu sempre estou abrindo porta para a Unifespa, para a UEPA, nem tanto a UEPA, mas a IFPA, né? A IFPA sempre abre porta e a Unifespa, que está mais comigo, né? Então, assim, são parceiros, né? Eu busco que ele chegue, né? Que ele traga os alunos para estagiar, mostrar a realidade, como que nós fazemos a nossa piracema. A nossa piracema, nós pegamos nossos peixes no Rio Flecheira, traz num saco ou na caixa d'água e joga aqui as espécies do peixe, né? O branco não respeita a época da piracema, nós, povos indígenas, respeita. Nós sabemos que é essa época que nós não podemos caçar, nós não podemos pescar, porque Deus ofereceu fruto para nós comer. Então, hoje nós temos no tempo do fruto, nós trabalhamos aqui com 4 eixos na escola. É o tempo do fruto, é o tempo de plantar, né?
mexer com a terra, memória e resistência do povo, né, Acrante KTG, e memória do Paiaré, né? Nós trabalhamos com 4 eixos aqui dentro. Não esquecendo que meu pai, para nós, foi um marco na nossa vida. O meu pai, ele foi um gênio, meu pai era um homem visionário. O meu pai, ele pensava tudo, a fala dele que ele deixou serve para hoje, para amanhã, para a nação, e vai atravessar a geração, a fala do meu pai, porque ele tinha esse modo de enxergar a ilha lá do além, parece que ele tinha uma bola de cristal. E meu pai dizia, vocês se preparam, porque um dia essa vale vai embora, igual como Tucuruí. Tucuruí hoje é uma cidade fantasma, Marabá vai ser uma cidade fantasma. Se hoje nós estamos passando crise pior vem quando essa vale foi embora. Porque da onde você tira o minério não vai nascer, o minério não nasce. Então vai ficar uma cidade fantasma, destruída, porque a nossa riqueza está indo embora. E nós ficamos assistindo a nossa riqueza ir embora. Meu pai sempre dizia isso, e é verdade. E essas empresas, Vale, Eletronorte, elas são empresas estrategistas. A gente sabe que não são nossos amigos, né? A gente sabe que elas não têm pena de nós sabemos disso. E que elas são capazes de tudo que tu pensar, essas empresas elas são capazes. Mandaram matar meu pai. O meu pai escapou por Deus mesmo, né, segurar meu pai. Mas foi 3 homens encapuzados matar meu pai por causa da terra. E aí todo dia a Eletronorte dizia, Paiaré, tu vai morrer, tu vai morrer, tu vai morrer. E um dia atacaram meu pai. E por sorte o meu pai escapou. Mas era para atorar o pescoço dele, e aí atorou a mão dele aqui, ó. Então assim, eu não duvido que essas empresas elas têm coragem para tudo. Por isso que a Vale é chamada como um dragão de ferro, né? A gente sabe disso. E eu falo assim, eu não tenho medo, eu tenho medo de Deus, né? Eu tenho medo de Deus, mas a gente sabe também assim, que por lugar que nós vivemos, se a empresa ela for igual a Eletronorte, dizer, se eu quiser soltar uma bomba, um gás no meio de vocês, eu mato. E é verdade, não só nós, como qualquer um. Tá entendendo? Não só nós, como qualquer um. Então eu digo assim, hoje eu falo assim, que eu falo com muita segurança, porque eu já vivo, né, muita coisa, e eu vi que meu pai passou, né, um sofrimento, e até hoje a nossa vida é de luta. Esses impactos têm afetado nós diretamente, na nossa vida social de união. Essas empresas, principalmente a Vale, ela destruiu a vida do povo nosso. Hoje o nosso povo vive brigando um com o outro. Irmão com irmão, mãe com filha, irmão com sobrinho. É desse jeito, pai com filho. Mas é resultado dessas grandes empresas do capitalismo. Você falou ainda há pouco sobre, enfim, a relação com algumas instituições educacionais, e durante a entrevista a senhora falou sobre a questão da manutenção da preocupação, na verdade, sobre a manutenção da língua. Que estratégias vocês utilizaram e como é que é isso dentro da escola indígena, dentro dos processos educacionais? Que estratégia vocês construíram nesse trajeto, já nessa região, sobretudo com esses deslocamentos, para que as comunidades, enfim, para que os indígenas da sua etnia, de uma forma mais ampla, tivessem acesso à língua? Então, assim, quando o nosso povo foi quase destruído em Tucuruí, chegou uma época que meu povo sentou e disse, agora nós vamos falar só no Cupém. Porque nós era até proibido de falar nossa própria língua. Porque nós falava gíria, que nós falava feio, que nós falava errado. Então assim, nós fomos obrigados. O pessoal mangava de nós, que nós falava a língua, e aquilo foi intimidando o povo a deixar de falar a língua. Não só nós, eu creio, aconteceu nessa região também, né? Porque o pessoal mangava da gente. Ai, como eles falam gíria, ó, falam tudo errado. E nas escolas, quando nós fomos estudar, eu me calei durante 3 anos. Eu tinha medo de abrir minha boca e falar errado. 3 anos. Aí aquilo, nós fomos estudando para falar a língua do Cupém. Porque naquele momento, ou tu falava a língua do Cupém, ou tu não era aceito pela sociedade, né?
Meu pai, foi acontecido com todo mundo. Então, assim, por isso que eu falo, foi crime, né? Tentaram matar nossa língua. Aí o que é que um dia o meu povo sentou e disse, rapaz, agora nós não tem mais, não vamos falar língua. Nós não vamos mais correr tora, nós não vamos mais jogar flecha, nós não vamos mais ter nossas festas. E aí, quando o capitão teve essa ideia de juntar os três povos, aí voltamos de novo a correr tora, voltamos a se fortalecer na cultura, nas festas, em tudo. E aí vem o capitalismo, a invasão do capitalismo de novo. Aí onde o indígena não quer mais pintar, aonde o indígena tem vergonha de pintar, não quer mais usar o cabelo grande, agora é só moicano, é pintado, é brinco, tudo enquanto. Mudou. A nossa vida mudou. Nenhum indígena não quer mais usar só roupa boa, tá entendendo? Porque isso, houve essa mudança muito grande. Tá entendendo? Muito grande essa mudança. Eu vejo assim que como a nossa vida mudou, que eu falo que não tem jeito mais. É o que é que a gente está pensando estrategicamente? É buscando outras aldeias que falam a língua do mesmo grupo, G, que nem, por exemplo, aqui eu tenho vários canelas que vêm lá, é o povo timbira, a mesma língua. Trago famílias para que eles venham falar no meio, para que o jovem escuta, aprende com eles, e dando aula à noite, né, botando os professores para dar aula, caçando uma estratégia de projeto, trazendo mais família para estar falando esse dialeto dia a dia, para que eles venham a entender e a gente dar palestra, falar para eles quem eles são. Tu tem que saber que a tua identidade. Se tu saber a tua identidade, tu vai saber a importância da cultura para ti, porque o indígena ele tem que saber a sua identidade, ele tem que saber a sua língua. Hoje nós temos cacique na Teimã Maria que não fala a língua, e é cacique. Não existia isso para nós antigamente. O cacique ele tinha que falar a língua, ele tinha que entender a cultura. Se tu é gavião, tu tem que ser cacique gavião. Se tu é tembé, tu é tembé. Se tu é carajá, tu vai ser cacique carajá. Como é que pode um cacique de outra etnia ser cacique? Não pode. Então aqui bagunçou. Aqui a Teimã Maria está bagunçada. Então hoje os caciques que tem a maioria são nomeados, eles se nomeiam. E na minha geração foi meu pai que passou meu cacicado. Foi passado de pai para filha. Então meu cacicado ele vem de uma hierarquia. Não fui eu que quis ser cacique. Eu não pedi para ser cacique. Eu fui escolhida. E antigamente os caciques que eram escolhidos era devido à sua postura, o seu comportamento, a tua luta. Não era qualquer um que podia ser cacique e ser liderança. Não era. E hoje em dia o próprio jovem estão quebrando isso. Eles estão quebrando essa cultura. Então assim, hoje muitos caciques, por isso que muitos não têm um nome pesado. Não tem respeito. Porque aqui no Mãe Maria tem poucos caciques que são respeitados pela sociedade branca, que a sociedade respeita e ainda considera. Então, assim, eu sou uma cacique que eu venho de hierarquia, né? Venho de uma hierarquia, não foi eu que quis. E hoje eu falo assim, eu não sei se tem outros, né, que são cacique assim como eu, não sei nem te dizer. Porque eu vejo muito cacique e a maioria se nomearam. A senhora fala da importância de seu pai, o Paiaré, para a sua vida e para a terra indígena, enfim, de vocês. E fala, enfim, sobre o falecimento, as ameaças. Eu queria fazer uma pergunta acerca da ideia de luto para a gente. A questão chama de luto. Como é que vocês lidam com a morte e como é que foi a morte dele, especificamente para a senhora, não somente como liderança, mas como filha? Uhum. Então, assim, na nossa cultura, nós tínhamos um luto muito forte, um luto respeitado. Eu via que até isso nós estamos fracos. O luto do meu pai, quando ele faleceu, durou aqui 1 ano o luto do meu pai. Mas era para durar 2, 3 anos. Um luto que ninguém podia trabalhar, brincar, paralisar tudo. Depois de 1 ano era quebrado. A família faz o berarubu, corre a tora, chama as outras famílias. Aquele que chorou pelo meu pai
nós vamos pagar, cada um que chorou pelo meu pai na cultura. Mas durante um ano não pode. Só que o luto do meu pai foi quebrado. A minha avó, a mãe dele está viva, né? Pediu que nós ia quebrar, que o irmão dele queria se pintar. E aí a gente resolveu quebrar. Mas esse luto não era só do meu pai, era um luto que era respeitado por todos que faleciam. Só que até isso mudou. Hoje, depois, com tudo isso, as coisas foram mudando, o luto foi encurtando, o luto não foi sendo respeitado mais. Todo mundo cortava o cabelo curto, os homens rapavam a cabeça, as mulheres bem curtinho. Era um luto bem mesmo respeitado, uma pessoa de liderança, uma pessoa que deixou, né, marcou história, deixou saudade mesmo, né? Então, assim, depois disso mudou. Depois da pandemia, cara, aí que mudou tudo mesmo. Hoje nós estamos vivendo um cenário de desrespeito um com o outro. Hoje eu pensei que a nossa vida, hoje que nós estamos vivendo, era só cupém que vivia. Nós estamos vivendo vida de cupém, acupenzado. Não tem respeito mais pelo outro. Um morreu aqui, um lá na outra aldeia está brincando, porque se morresse um aqui, todas as aldeias paravam. É 15 dias, parado 15 dias. Se for criança, 15 dias. Se for gente adulta, é um mês. Aí foram diminuindo, era 1 ano, 8 meses, 7 meses, agora é 1 mês. E agora que não é nem 10 dias. Então está mudando, mudou. Morre um aqui, quando eu adoecer, fulano está doente, para tudo, para, ninguém pode fazer nada, que o fulano está doente. Agora acabou, está acabando, cada vez mais. Então, assim, hoje, qual é o nosso medo? A minha preocupação, eu falo direto para os meus filhos, se nós, mais rápido possível, não tiver uma conversa, tiver uma comissão, um respeito, nós vamos ficar igual o defunto sem choro aqui na Teia Mãe Maria. Não tem respeito mais com o outro. Porque não respeita nem a morte, não tem nem velório. Tem uns que morrem, não vão mais para o velório, não. Não, vou para o velório, não. Vou brincar é bola. Vai brincar bola. É triste que nós estamos vivendo, é triste de falar, mas eu estou falando a realidade mesmo. Porque está acontecendo aqui. Não tem respeito mais, não. Acabou. E a religião? A senhora falou que vocês tinham, né, uma religiosidade, né? Aqui tem. E como que é hoje? Por exemplo, aqui o meu pai não aceitava morar pastor aqui na aldeia. O meu pai não aceita a placa de igreja. Não aceitava. E nem aceita, eu não aceito, porque ele deixou esse legado. Meu pai dizia, eu não quero placa de igreja, eu não quero Nova Aliança, eu não quero Batista, eu não quero Assembleia, eu não quero nada, meu pai dizia. Não quero. Porque meu pai dizia, no céu, e aonde eu aprendi com meus antepassados, no céu não vai ter divisão. Está entendendo? Não vai ter divisão. Então, para que eu vou botar a placa de igreja? Ele dizia. Por a própria igreja criar contenda, porque quando tem igreja, cria contenda. Né? Aí o pastor chega, ó, tu só pode entrar na igreja se tu entrar de camisa mão comprida. Se tu não entrar, tu não entra. Aí meu pai dizia que para ele, isso não é ensinamento. Não é um ensinamento, porque ele falou que na igreja tu vai buscar ali, escutar uma palavra, né? Talvez tu tá lá carente, precisando de uma conversa, chega lá, não, tu não pode entrar não, porque tu tá de bermuda. E meu pai dizia, eu prego sem camisa, eu prego do jeito que eu for para a igreja. Porque não é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num mundo que nós precisamos de paz, de união, de respeito. E até isso o povo perdeu um com o outro respeito. Então, assim, já veio vários pastores aqui me oferecer, se tu quiser que nós botamos o nome da igreja, eu boto, mas eu vou construir a igreja. Aí quando eles constroem a igreja, aí ele é do jeito deles. Ei, vem cá, irmã, bora todo mundo aqui orar, bora todo mundo para a igreja, vocês são obrigados. Aí aquilo vai te prendendo. Meu pai dizia que nós não podíamos ficar presos ali naquelas coisas, né? E eles tentam aprender de alguma forma. Aí prender, e aí a cultura já está do jeito que está, aí vai só piorar. Então aqui nós não aceitamos. Aqui é assim, é livre. Quem quiser escutar, eu falo, pastor, você quer vir trazer uma palavra? Tudo bem, traga uma palavra. Quem quiser vai lá ouvir. Se eu estiver precisando, eu vou lá ouvir, né? Porque quem que não precisa, né? Falar, aí meu pai dizia, cada um de nós
Nós temos que ter nossa intimidade com Deus. Você pode ter na sua casa, você pode ter no seu quarto, onde você estiver. Mas que se você seja sincera, porque Deus ele conhece cada um de nós, se tu estiver falando mentira, e porque Deus fez nós somos vaso. Foi Deus que fez cada um de nós. Né? E se nós estamos falando é porque Deus está permitindo. E meu pai botava isso muito claro para nós. Então, assim, para mim que depois que meu pai morreu, para mim que não teve mais pastor nesse mundo que viesse falar o que meu pai deixou. A minha visão, o meu conhecimento, depois que meu pai foi embora, e nós dormíamos aqui de porta aberta, que meu pai orava, o meu pai ungia todo o projeto que o meu pai dizia, esse projeto não é meu, esse projeto é teu, é de Deus, porque quando eu morrer eu não vou levar. Ele dizia, eu não quero me apegar no carro, quando eu morrer eu não vou levar carro. Aí então ele dizia, tudo que nós temos aqui, meu pai dizia, não é nosso, é de Deus. Vamos botar Deus na frente. Então meu pai, ele era desse crente, mas não era meu pai só vivia de calça, de camisa. Não era. E assim, além da religião, a senhora tinha falado também de outras manifestações culturais que quando chega aqui precisa reorganizar, ressignificar. Como que tem sido isso até hoje, né? Que práticas culturais vocês mantêm, né? Que manifestações e como tem sido esse desafio, né? Num território diferente, numa relação com as aldeias também que estão aí se dividindo, como a senhora já falou. Como que tem sido? Hoje nós estamos assim na cultura. Os velhos, os mais velhos, que estão segurando a nossa cultura. Eu falo assim, segurando para nós. Porque nós já perdemos muitos velhos. Hoje tem rodízio nas aldeias. Por nós ser 20 aldeias, tem rodízio, mas nem todas as aldeias os velhos entram. Eles só entram naquelas que aquele cacique permite, que aquele cacique participa. Porque os velhos, eles sabem. O respeito dos velhos, por exemplo, por cada um de nós, pela pessoa, é porque você participa da cultura. Porque você joga a flecha. Eu mesmo, eu jogo minha flecha, eu corro minha tora, né? Eu ainda sei a minha língua. Por isso que os velhos me respeitam, como cacique, como liderança. E aí onde tu ganha moral, na Teia Mãe Maria, é por causa desse respeito. Mas tem cacique que não aceita mais. Não, na minha aldeia eu não aceito mais jogar flecha, não. Tem aldeia aí que não é nem aldeia, é mesmo que ser uma chácara. É mesmo que ser um balneário, essas coisas. Que não aceita mais cultura, não tem cultura. Então, assim, não tem cultura. Eu falo assim. E é os velhos que seguram a cultura para nós. Eles que vêm, fazem a festa do milho verde, nós vamos cantar aqui, amanhã vai ser ali, amanhã. Então, assim, aí a gente vai atrás e se encontra. Vai lá, se encontra. Mas tu não vê novo, tu só vê velho. Novo tu não vê mais, não. Porque o novo não quer mais. Deixaram de exercer a sua cultura. E o que eu estou falando é a realidade. É a pura verdade. Não tem mais cultura, não. Nós estamos desse jeito. Tem aldeia ainda que tem, faz a festinha, dá um pouquinho, mas vai. Mas tem aldeia que não vai mais, não. E a cultura, assim, quando você faz, é aberto para todo mundo vir. Que gosta de cultura, porque tem pessoas que amam a cultura. Aí vem. Mas os que não gostam, não vai não. Aí o que une mais, que dá mais peso, é o tempo da maratona, é o tempo de festa nas aldeias, porque hoje os indígenas só brincam se tiver bola. Se não tiver bola, não vai mais. Tu tem que fazer uma festa, tem que dizer, não, nós vamos fazer, mas depois tem uma bola. Aí eles vão. É o que atrai eles ainda. Porque hoje os jovens só estão indo assim pela alguma atração. É igual a igreja. Tu vê as igrejas vazias. Porque tem pastor que não inova nada, né? Não traz uma coisa que atrai o povo, uma inovação. E além de tu ir para a igreja, tem pastor que vai a criticar, falar da vida alheia, né? Chamar o nome mesmo do cão, é aí que não vai mesmo, tá entendendo? Então o meu pai, ele tinha uma pregação diferenciada. O meu pai ele pregava do amor, da paz. Meu pai ele pregava a realidade, cara, assim. Ele não era igual esses pastores. Eu falo que é muito difícil eu achar um pastor que chega aos pés do meu pai. O meu pai ele era um homem que lia 24 horas a Bíblia, os direitos da Constituição, da 169. E lia e estava ali explicando para nós, sabe, de lei. Meu pai ele era uma pessoa que
ele tinha um conhecimento muito, sabe, muito mais do além dele, sabe? Era uma pessoa que eu acho difícil, cara, se nascer outro Paiaré. Muito difícil, ó. E meu pai, ele participou de movimento, né, junto com o pessoal do MAB, né, do MST, o pessoal da CPT. Meu pai, ele deixou a história. Meu pai foi ele que lutou pelo dinheiro hoje da Vale. Foi ele que homologou esse território. Foi ele que iniciou a briga com a Vale, com a Eletronorte, sempre lutando pelos nossos direitos. Então, assim, meu pai deixou vários legados. Um legado que hoje poucos estudam a vida do meu pai, né? Mas muita gente, tá aí meu menino que sabe, já fez doutorado, já fez mestrado com a história do meu pai. E hoje a minha vida mais é sobre isso, é falar da história do meu povo, da resistência, porque nós somos um povo que resiste, nós enfrentamos uma ditadura e resistimos, estamos aqui resistindo, né? E passando essa força para os que estão passando também. E assim, sobre essa resistência, sobre essas reivindicações, como que se dá a organização política, né? A sua participação, mas também da juventude, né, dos adultos, como que tem sido organizado e em que movimentos vocês têm se inserido, né? Organizações, instituições. Para além já dessa resistência aqui, existe esse diálogo ou com outras instituições, ou até como liderança partidária? Como é que a senhora trata Então, dessa assim, questão? pois é, devido a essas minhas falas, meus trabalhos, eu estou sempre reforçando aqui dentro, com meus filhos, com a comunidade, com as crianças. Eu faço encontros de preparação de novos liderança, tá entendendo? A gente tem encontros de novos liderança. Eu faço uma organização, eu convido o pessoal da Repan, eu convido o pessoal da Unifespa, eu convido o pessoal de fora mesmo, eu convido pessoas, assim como a Ailton Krenak, como os outros, né? Era para me ter um encontro aqui muito grande, mas devido à pandemia eu parei. Mas nós vamos voltar agora em julho, um movimento muito grande, chamando o pessoal ativista que venha compartilhar com nós, o pessoal defensores de terra, os camponeses. Não, essas pessoas assim para nós dar mão, né? Os quilombolas, ribeirinha, essas pessoas que sofrem igual a gente. Então assim, a gente está sempre pensando de fazer esse movimento, dar a mão, se fortalecer, porque não é porque nós somos indígenas que eu vou pensar só no meu umbigo como indígena, mas eu penso nos arredores que precisa dessa força para nós estar se fortalecendo um com o outro, sabe? E principalmente criar, tá aí meus filhos, que eu falo para eles criar uma rede de jovens, né? Uma rede de trazer mais jovens, incentivar o jovem, alertar o jovem, porque hoje nós estamos vivendo, não é só de crise econômica, crise climática, mas também na crise política, sentindo mais falta do jovem estar no meio, né? De esse jovem abraçar, porque eu muito cedo, meus 9, 10 anos, eu já era do movimento, eu já era ativista junto com meu pai. E até hoje eu estou nessa luta. Aí meus irmãos falam assim, rapaz, mas tu é doido? Eles falam, como é que tu gosta dessa vida? Eu não me canso. Eu falo para ti, já tem gente atrás de mim, já tem outra atrás. Então assim, eu não me canso de falar. Porque se um dia eu não tiver, mas a minha fala vai ficar registrada ali, né? Para os outros ver. E um incentivo de luta, né? Tá aí meus filhos que vê, eu estou todo o tempo falando para ele, eu não me canso de, fulano vem aqui de noite, eu vou. Tu vai falar isso, eu vou, sabe? Eu vou atrás, porque eu falo que eu acredito na justiça, né? Na justiça de Deus, que um dia, o que a Vale fez, a Eletronorte, eu creio que vai ter justiça de eles pagar o que nós merecemos, porque hoje a Vale, ela trata nós como um povo qualquer. Nós não somos um povo qualquer. Nós somos um povo sobrevivente, um povo que resiste, um povo que tem nome. Nós somos um povo de respeito. Então, assim, meu pai dizia que não importa se nós somos 1, 2, 3, mas nós somos um povo que resistimos, que estamos ali, né? Mostrando que nós estamos aqui. Para aí, nós estamos aqui ainda, não acabou o povo. Então, é isso, é essa força que eu passo para os meus filhos, eu passo para minhas netas, né? Ainda nós temos aqui ainda nossas festas culturais. Nós fazemos nossas festas, nossos berarubu, nós corremos nossa tora, nós jogamos nossa flecha.
Então, assim, ainda nós estamos lutando, que não acabou. Tá entendendo? Eu tenho fé que nós vamos se levantar. Nós estamos se levantando. Cacita Cátia, a senhora falava ainda há pouco sobre alguma alteração que houve também por conta da pandemia. E aí entra a minha pergunta, como é que foi a pandemia aqui e como é que essa ideia de desenvolvimento, de progresso, atingiu vocês? Você viu, foi para progresso e desenvolvimento para quem? Como é que vocês lidaram com isso nesse momento de pandemia? Então, assim, foi muito difícil, cara, assim, num momento de pandemia, foi em 2019, né, a pandemia chegou aqui, eu quase morri, meus filhos também, né, esse aqui pensou em desistir da vida dele, a gente ficou ruim, cara, a gente fechou o portão, mas através de uma família da minha filha, ela entrou para cá contaminada, contaminou todo mundo, a gente perdeu a tia do meu menino, o marido dela está com nós, que é o Boêmio, eu perdi um tio, 2 primos, mas não dessa aldeia, de outras aldeias aqui perto. Mas aqui, graças a Deus, nós não perdemos ninguém. As coisas ficou de um jeito, cara, que nós paramos de trabalhar, de estudar, parou até a nossa organização. Foi um momento muito crítico, né? E aí a FUNAI, foi onde a FUNAI entrou com cesta básica, a gente tivemos que se afastar daqui mais para dentro da mata, e voltamos a fortalecer a nossa farmácia verde, tomando chá verde, onde a gente já tinha parado, né, deixado, esquecido, deixou de lado, né? Porque antigamente nós vivíamos muito da farmácia verde e hoje nós estamos muito envolvidos com as cores do cupém. E é onde a gente voltou a tomar, onde eu creio que ajudou muita gente. A gente não foi para o hospital, não chegamos ninguém sem entubado. Quem foi entubado morreu. E a gente viu isso, né? E a gente viu que foi um momento tipo de genocídio para nós. Um ataque mesmo de genocídio. Lembrou muito, né, nos anos que nós vivemos lá atrás, com sarampo. Do mesmo jeitinho, eu peguei sarampo, meu cabelo caiu, meu pai, quando eu era menina, assim, eu tinha meus 8 anos, eu peguei sarampo. E aí, nós paramos de estudar, aí chegou um dia aqui que eu falei, para suspender a aula, né? E o Estado em cima de nós, que não podia não, bora suspender. Agora, em primeiro lugar, nossa vida que importa, bora se cuidar, bora mandar os cupês embora, professor, que nós temos 7, mandemos embora. Vai ficar só nós estudando aqui mesmo, dando aula, né? Ele é professor, tu vai dar aula, eu vou dar aula. E começamos só nós mesmos, dar aula um para o outro. E nós chegamos à conclusão, fizemos reunião todo dia, nós dizíamos, rapaz, bora fazer igual meu pai. Meu pai dizia que nesse momento, o que importa para as crianças é elas saber o nome delas, assinar o nome delas, e o resto aprende no dia a dia o conhecimento. Bora fazer isso. E até hoje a aula está suspensa aqui dentro, nós estamos ainda pensando de retomar, mas nesse sentido, né, ensinar as crianças. Primeiro, né, elas têm que entender a ler e o nome dela, o básico. E foi dessa forma quando eu vim estudar em 90, eu vim estudar em 92, eu. E aí eu falei que eu aprendi com o dia a dia da vida, da minha vida, eu não sou formada. Eu vim me formar no curso de pedagogia agora, depois de velha. Me formei, né, estudando assim à distância, né, não foi presencial, tudo foi à distância, mas assim, porque eu tenho vontade, né, de agregar mais conhecimento na minha vida, e nesse momento foi o que pensamos, foi nisso, né, vamos suspender a aula, proteger a vida dos nossos filhos, trancar o portão de novo, não receber mais visita, eu não recebo quase, eu recebi vocês, infelizmente mesmo, né, que são da Unifesp aí, mas eu evito receber pessoas que eu não conheço, né, pessoas que a gente não sabe, né, como eles estão, né, e eu tenho muito respeito pela Unifesp, porque eu acredito que é um dos nossos parceiros, né, eu acredito que através da Unifesp, quando eu tiver uma unidade aqui, eu quero curso não só da educação do campo, mas que chega também arte visual para o meu povo registrar as histórias, registrar o nosso trabalho, né, e ensinar, né? Vai ter um curso de drone, nós precisamos vigiar nosso território através do drone. Então, assim, as coisas evoluiu. Se evoluiu, nós precisamos evoluir
e abrir a nossa mente, abrir também as portas, né? Com medo, mas abrir as portas, né? Para que as coisas lá caminhem. Assim, porque esse projeto também é para entender, né, a trajetória de vida dos sujeitos históricos aqui da região, considerando a Transamazônica, né, a construção da Transamazônica ali na década de 70 e todos esses projetos que também vieram depois, que a senhora já falou muito bem. Teve algum impacto na terra indígena de vocês, a construção da Transamazônica, direto ou indiretamente? A senhora pode falar um pouco sobre essa questão? Eu creio que teve, sim, né? Porque quando essa estrada era de chão, né? Que cortou bem mesmo no meio, nossa terra toda fragmentada, passa essa BR, né? Que era a PA-70, aí passa a Selpa do lado, passa o Leão do outro, passa a ferrovia. Lá atrás ainda tem uma coisa de energia que passa lá pela ferrovia. Então, assim, eu me lembro dessa abertura, do sofrimento do meu povo, né? De, acho que era fazendeiro, humilhar meu povo, puxava a arma, atirava, né? Quando estava abrindo. Eu me lembro dessas histórias. Quando eles pediam carona para subir, o homem dizia, não pisa aí, tu quiser entrar, tu entra, mas com revólver armado, né? E aí eu vi, naquele tempo, os indígenas não tinham um repasse do governo nem nada, que sempre eles falam, o governo repassa dinheiro, mas não repassava. E eles aproveitavam esses atoleiros, né? Vendia cupu, castanha, né? Não tinha, naquele tempo, muito assalto. Aí, com o tempo, começou a aparecer os assaltos, né? Já tivemos várias pessoas como refém. Meu irmão mesmo já foi sequestrado bem aqui do portão. Já perdemos uma indígena no assalto, né? Bem aqui nessa ponte do Rio Flecheira. Quando começou a entrar dinheiro para as comunidades, e aí acho que o trabalhador mesmo falava um para outro, né? Só sei quando saiu teve um tiroteio e ela morreu, aí já foi roubado o cofre de dentro da aldeia. Então, assim, foi tudo devido à abertura das estradas, o dinheiro que chegou da Vale, o povo de olho, o indígena não sabia direito. E assim, entrava empresa, a empresa Coca-Cola, a empresa Mabel, a empresa de roupa. Cara, era uma coisa sem bagunça, era uma coisa bagunçada, era uma coisa que assim não tinha autorização, né? Nem a própria FUNAI segurava, né? A gente vê assim que nós era um povo que nós não tinha cartão, nós não tinha dívida, nós tivemos que aprender isso assim, eu digo assim, como é que diz? Na marra, tá entendendo? Na marra nós tivemos que aprender tudo, tudo, tudo mesmo, sabe? Então, assim, foi uma mudança nossa, né? De tu aprender, ter uma televisão, ter uma máquina dentro da tua casa, de tu aprender a comer a comida que tu não comia. Essa foi uma mudança das piores, né? É onde tu deixou de comer a própria comida tua para comer a do branco, que tu achava que era melhor, que era mais sadia, né? Hoje nós entendemos que isso nos fez mal. Olha, nós não comia bolacha, nós não comia pão, nós só comia abóbora, batata, berarubu, cupu, piqui. Nossos filhos não comiam negócio de sanduíche, não comia nada. Era berarubu, era peixe assado, era veado, era jabuti. Sabe, era uma vida, cara, que não tinha inveja, não tinha cisma com ninguém. Nós era um povo que não tinha ciúme, não tinha poder de barganha. E aí, com dinheiro, veio tudo. Veio a inveja, veio a indiferença, veio a desigualdade social. Hoje nós temos periferia dentro de outras comunidades. Aqui é porque eu tento trabalhar com igualdade. Eu tento. É assim, eu digo que nós temos um contador, né, que acompanha a gente. Eu estou sempre buscando o melhor para ensinar para os meus filhos, porque eu não vou ficar para a eternidade. Que esse legado fique também para eles, para os que virão. E eu acho que é nesse sentido que as pessoas me procuram, porque tem aldeia que não aceita, né? Fala que meu pensamento é um pensamento do cupê, não é do cupê, é porque do jeito que eu estou vendo as coisas tomando por outro rumo, eu quero deixar uma segurança para os meus filhos, para os meus netos, para os que estão comigo. Né, dizer que nós somos igual e que esse dinheiro que entra não é de um, é de todos, né, e que o dinheiro que vem é para trabalhar no projeto. Então, assim, esse projeto, se ele estiver andando,
não é meu, é dele, né? Se nós vendemos peixe, é para todo mundo. Se nós pegamos um peixe, nós dividimos para todo mundo. Os peixes que estão ali, todo mundo sabe que eu quero criar tanque-rede. Tem mais lago aí para trás. Eu falo para o meu filho, tem como nós viver do dinheiro do peixe, do dinheiro do boi, do dinheiro do porco e não mexer no dinheiro da Vale. Que seja um fundo para que um dia vocês precisem, né? Tá lá, não passar necessidade, porque hoje o que nós estamos passando, cara, assim, tem aldeia que vem pedir ajuda, né? Tem aldeia que vem, que a gente vê que não tem nada, tem outras aldeias de fora que me ligam pedindo ajuda. E eu falo para ele, né, nós poder estar ajudando. Então, hoje em dia, desse jeito, cara, assim, mudou muito essas aberturas de PA-70, de ferrovia, abertura da ferrovia, cara, eu falo que a ferrovia para nós, ela traz uma recordação, cara, tão triste, que nós era um povo tão unido, nós era um povo, cara, assim, que todo mundo se via. Hoje tu vê teus parentes, tu só conversa através de celular. Hoje nem visita tu não tem mais. Então, assim, é muito triste hoje que nós estamos vivendo. É triste, cara, assim, triste, triste mesmo. Parece que não tem mais aquela confiança que tu sorria, que tu deitava, né, que tu comia, que nós comia todo mundo junto. Eu faço sempre isso aqui, churrasco, todo final de semana nós tem churrasco, comida junto, bora comer hoje todo mundo junto, para ter essa união. Porque, cara, muita gente perdeu esse coisa de família, sabe? Perdeu essa essência de família. Hoje nós estamos desunidos. O projeto 50 mais 50, ele trata exatamente de pensar, fazer uma reflexão, foi muito bem feito, explanado pela senhora, a partir dos 50 anos, dessa ideia da construção da Transamazônica, de como ela e os outros projetos que chegaram também a partir dessa abertura de estradas, enfim, na região, sobretudo sul e sudeste do Pará, e os outros 50 é exatamente o nosso desejo de futuro, nosso propósito, a nossa expectativa de pensar como que deve ser essa paisagem humana em torno dessas estradas, em torno desse projeto, como se importar com quem é humano, quem está dentro do meio ambiente, pensar a terra, pensar a árvore, a água, os animais, enfim, todo esse contexto. O que é que a senhora espera para esses próximos 50 anos, para essas populações, sobretudo? Qual é o seu desejo, o seu projeto de futuro para a sua comunidade em comunhão com esses outros povos que aqui estão? Rapaz, eu penso e eu comento direto, né, que se nós não olhar olho no olho para cada um, nós não dar mão, nós não se ajudar, nós ser mais ser humano, né? Nós tem que ser mais ser humano. E nós pensar num projeto família para todo mundo mesmo, união mesmo, em prol da natureza. Primeiro é conscientizar todo mundo o que é a natureza, o que é o rio, para nós, né, entender. Respeitar, né, respeitar a vida dos animais, respeitar a vida dos povos que eles consideram pobres, que é os quilombolas, os indígenas, os camponeses, que é assim, que não entra, não é ouvido pela sociedade. Se o ser humano não respeitar esses povos que não são ouvidos, que não são incluídos no meio desse povo, do Estado, o Estado ele não faz um planejamento que inclui nós indígenas. Não só indígenas, como os outros também a gente vê. A gente tem vontade, às vezes, né, de botar um projeto em prática, mas tu não é ouvido, não chega até você. Você não tem oportunidade. E se nós não temos a oportunidade de se olhar, de se respeitar, porque hoje a sociedade ela só te considera se tu está bem vestida, se tu anda num bom carro, né? Se tu tem um bom relacionamento, tu tem dinheiro. Mas se tu não tem nada, tu não é enxerga pela, né, sociedade. E eu acho assim que essa mudança ela tem que vir lá de cima para baixo, né? E nós estamos indo de baixo para cima, né? Então existe esse sistema, né, que impede nós, que não mistura essa água com óleo. E nós precisamos quebrar essa barreira. Como nós vamos quebrar? É nós se unindo mesmo. Unindo, olhando olho no olho, tô sendo sincero, um com o outro, cara, para nós ter essa paz, essa união de nós mudar a cara desse mundo, desse Brasil, a cara desse... Eu acredito no futuro, né? Eu acredito. Porque se nós deixar as coisas do jeito que está, solta e não tiver ninguém lutando, porque, por exemplo, tu luta de um lado
Eu luto do outro, mas tem outro ali que está acomodado. Ah, deixa que ele lutar por mim, né? Não vou lá não. Tem gente lutando. E se todo mundo pensar assim, nós não vamos vencer. Nós temos que estar unidos de verdade. Não? Nós temos que mostrar a cara, né, de verdade, quem somos nós, né? O nosso pensamento expor para fora. E ter alguém ouvindo para nós e relatar, porque se nós não notar tudo que nós faz, o vento vai levar. Eu acho que vocês estão fazendo, dando uma iniciativa certa, né, escrevendo. Eu falo para os meus filhos também, né, escreve, nota o que eu falo, né, grava, porque o meu pai deixou muita coisa boa e hoje eu tento levar em frente. E isso que eu falo hoje para vocês é essa minha preocupação. Eu me preocupo. Hoje eu falo até assim, antigamente eu tive 8 filhos. Eu tenho hoje 19 netos e uma bisneta. Mas hoje em dia eu falo para meus filhos, tá bom, tu só pode ter 3. Tá bom 2, porque nós não estamos vivendo aquela vida que nós era antes. Aquela vida que nossos filhos comiam de tudo, peixe, jabuti, comia fruta e estava bom. Eu criei vocês assim. Mas hoje é difícil até tu educar teu filho. Aqui antigamente, por exemplo, se a minha filha ela for naquela casa, ela come, se ela for nessa, ela come, se ela for naquela, ela come. Mas hoje em dia, se tu deixar e tu não falar, fulano, dá comida pro teu filho, ninguém dá. Porque ninguém quer olhar mais para ninguém. Ah, pá, vou olhar para a filha de fulano. Então nós estamos vivendo hoje desse jeito. Aí eu falo assim para os meus filhos, eu falo, nós estamos tendo reunião todo final de semana aqui, de organização. Nós estamos tendo essa conversa de organização de trabalho, de pensamento, de visão, visão ao trabalho, com o que nós quer estar daqui 30 anos. Eu falo para ele, nós estamos se organizando. Eu falo, mãe, mas se nós estiver organizado, e aí que de repente aquela outra aldeia não tiver, digo, nós vamos ter que ajudar. Não tem jeito. Porque eu falo para ele, você está vendo a fome, você está vendo as mortes acontecendo. Não vamos preparar. Meu pai dizia, eu acredito que aqui na aldeia, um povo, está aqui ele que sabe, vai salvar o outro. Porque chegou uma época agora que tu anda, ninguém quer trabalhar mais não. Aí nós somos criticados, porque nós somos cupém, que nós trabalhamos, porque nós tem isso, nós tem aquilo. Eu digo, mas como é que tu vai viver sem trabalho? Quem vai te sustentar? Né? Quem vai chegar aqui e dizer, tá aqui, Cátia, eu trouxe para ti. Não chega não. Tá, nem própria Vale. Ele, porque a Vale é obrigada a passar dinheiro para nós. A Vale não é obrigada, vai chegar um tempo que ela vai dizer, acabou. Nós estamos indo embora. E aí? Acabou o minério? Porque o minério não vai nascer mais minério lá onde eles estão tirando. Não vai nascer mais não. E aí eu falo para o meu filho, te prepara, vai te dar uma vida boa para os teus filhos, né? Não esquece que teus filhos precisam da cultura. É a cultura que nos fortalece para reparar o nosso território. Nós sem cultura, eu falo para ele, nós não somos nada. Ninguém te respeita. Eu falo para ele, hoje em dia o povo vem atrás de mim, porque se tu me levar para cantar, eu canto. Se for para falar, eu falo. Se for para fazer isso, eu faço. Se for para jogar flecha, eu jogo. Aí eu falo para ele, mas por que meu pai me ensinou a ser forte desse jeito? Tu só vai ser forte se tu saber quem tu é. Se tu não saber quem tu é e de onde tu vem, ele falou, tu nunca vai ter nome. Nunca. E é o que eu tento fazer e passo para os meus filhos, né? De eles saber quem eles são. Porque quem é tu? Como é que é para ser um acrante KTG? Eu falo para ele. Como é para te ser? Qual é a resistência? Né? Eu falo para ele, nós estamos resistindo aqui para existir. Senão, nós não era nada. Bom, o Projeto 50 mais 50 agradece a sua contribuição e deixa o microfone e a câmera aberta para que a senhora mande uma mensagem para as próximas gerações acerca da Amazônia. Isso a senhora pode fazer tanto em português quanto na sua língua de origem, enfim, sobretudo para o seu povo. Como é que daqui a algum tempo pode haver esse registro, né, eles possam saber quem foi a cacica Cátia. Então eu vou falar primeiro assim, eu vou dizer assim que eu deixo esse recado assim para todos os povos indígenas, né? Do Brasil, do mundo, que não precisa desmatar, nós não precisamos explorar o nosso território, nós não precisamos vender madeira, nem tirar ouro, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo no Yanomami, no Caiapó. Então, assim, nós vamos crescer
com trabalho, né? Sem agredir a nossa natureza. Né? Nós vivíamos isso antes, esse negócio de explorar o território com ouro, madeira, é coisa do branco, né? O branco que ganha na costa do indígena, envolvendo, né, para criar atrito um com o outro. É muito triste o que nós estamos vivendo. Não temos precisão de fazer isso, né? Nós somos indígenas capazes, né, de conseguir ser alguém, sustentar nosso povo com o nosso próprio trabalho, com o conhecimento que nós já temos muitos indígenas formados. E eu creio que o indígena que formado, ele está para ajudar não é só o povo dele, mas qualquer povo, né, que precisa, né? Então, é esse recado que eu deixo, né, para os indígenas do mundo, que nós venhamos se unir, defender o nosso território, a nossa floresta, porque a nossa floresta ainda, nós temos muita caça, nossos rios ainda tem muito peixe, que não posso deixar mais, né, destruir mais e nem deixar explorar a nossa terra. Porque se nós estivermos unidos nós vamos vencer. Nós temos um supermercado dentro da nossa TI, né, um supermercado mesmo bem abastecido. Nós temos as farmácias verdes, né, nós temos vários projetos e temos indígenas formados nessa área com conhecimento, assim como nós vem fazendo de muitos anos. Não é de hoje. Antes de 10.000 anos atrás, os nossos ancestrais mostrou o caminho de como nós segurar esse território e trabalhar. E até hoje nós estamos mostrando modelo para o não indígena. Se o não indígena viesse copiar o nosso projeto, hoje nós não estaríamos o que nós estamos passando pela essa crise, né? É crise econômica, crise de ataque. Hoje nós estaria bom, mas não foram pela cabeça do homem branco. O homem branco só destrói e depois vem atacar nós, povos indígenas, ribeirinhos, quilombola, camponeses, né? Então eu quero falar também, né? Neu Empacu, Empanató, né? Merrompum e Capupum, né? Mentonantó. Tajuru e Torraré. Obrigado. Então, a gente agradece mais uma vez a sua participação.